bem-vindos! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar o nosso curso de matemática, certo? E nosso primeiro assunto é conjuntos numéricos, certo? E conjuntos de uma maneira geral. Conjuntos numéricos a gente se refere ao conjunto dos números, né, que a gente tem. Mas os conjuntos, eles podem ser conjuntos de uma maneira geral. Pode ser conjunto de qualquer coisa, né? A ideia intuitiva de um conjunto é uma reunião de elementos, né? Então, pode ser um conjunto de estudantes. Por exemplo, a turma de vocês é um conjunto de estudantes, né? Pode ser um conjunto de letras, pode ser um conjunto de pessoas, pode ser um conjunto de qualquer coisa. Um conjunto de objetos, conjunto de brinquedos, conjunto de automóveis, né? E os conjuntos numéricos, mais especificamente, a gente vai ver nessa aula, né? A gente tem os naturais, os inteiros, os irracionais, né? A gente tem os racionais, tem os reais, representa por um Rzinho. Geralmente a gente representa com a letra, né? Que tem alguma relação e uma barrinha do lado, assim, né? A representação de um conjunto numérico, beleza? A gente vai passar aí um pouquinho por cada um desses conjuntos numéricos hoje, certo? Mas primeiro, minha gente, a gente vai ver a noção, né, de conjunto. A noção de conjunto ela é bastante simples, como diz aqui, né? E um conjunto é uma coleção de objetos, ó, como a gente estava falando, é uma reunião de elementos, né? Pertencem a esse conjunto. É uma ideia bem intuitiva, né? Uma reunião, uma coleção, né? Você pode definir aí mais ou menos dessa forma, tá bom? Então, ó, conjunto das unidades federativas da região centro-oeste do Brasil. Então, ele diz Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, né? Se eu fosse pegar um conjunto com 3 cidades do RN, por exemplo, certo? Então, posso chamar esse conjunto com a letra que eu quiser. Então, vou chamar aqui de T, um conjunto T. E olha aqui, gente, primeira coisa que vocês... Segunda, né? Primeira é essa ideia intuitiva aqui, mas é bem intuitiva mesmo, né? Uma coleção de objetos. O que é um conjunto de coisas? É uma reunião de objetos. Como eu represento o conjunto, ó? Eu coloco uma chave, gente. E aí eu coloco, é uma das formas, certo, da gente representar, coloco os elementos dele aqui. Então, um conjunto com 3 cidades do RN. Eu posso botar aqui, por exemplo, Japi. É uma cidade do RN? Então ela pertence a esse conjunto. Posso botar aqui Santa Cruz, é outra cidade do RN. E posso colocar aqui Campo Redondo, é uma terceira cidade do RN. Aí os alunos de Coronel Ezequiel vão dizer, nem botou a gente. Botei não. Escolhi 3 aqui. Mas não é porque eu não gosto de vocês não, viu, gente? É porque era um conjunto com 3. Eu podia escolher. Poderia ser outro. Poderia ser Parnamirim, Mossoró e Extremóis, né? Tem nada a ver. Beleza. Ó, represento aqui, ó. Uma coisa que eu posso dizer aqui, gente, esse conjunto é um conjunto finito. Porque ele tem uma quantidade finita de elementos, certo? Ó, conjunto dos números primos. Que danado é o conjunto dos números primos? O que é um número primo? É aquele número que só é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então, ó, eu tenho lá 2, só é divisível por 2 e por 1. 3, só é divisível por 3 e por 1. 5, e por aí vai. Aqui teria também 17, 19, né? Só que esse conjunto, ó, e é uma prova muito bonita, tem várias provas, né? De que o conjunto dos números primos, ele é infinito, ele possui infinitos elementos, né? Então, números primos é um conjunto infinito, minha gente. E como que eu represento isso num conjunto, hein, meu povo? Ó, eu boto 3 pontinhos, quer dizer que ele vai embora, né? Ele continua, ele vai até o infinito. E aqui, ó, um conjunto dos quadriláteros, né? Ele bota aqui Q igual a quadriláteros. Muito fácil isso, professor. Quantos elementos eu tenho dentro desse conjunto? Um só. Então, eu digo que esse conjunto aqui, gente, é unitário. Porque ele só tem um elemento dentro dele, certo? É um conjunto unitário. Beleza? Unitário vem de unidade, vem de um apenas, né?
Tranquilo? Então já vimos alguns conceitos aí. Calma, calma, gente, que a gente vai trabalhar bastante esses conceitos, né? A primeira pincelada aí em cima da noção de conjunto. Então, ó, um conjunto, eu digo que cada bichinho que pertence a um conjunto, né? Bichinho, ele é um elemento desse conjunto. Então, o conjunto é uma reunião de elementos, né? Um conjunto de elementos. Então, cada coisinha desse que lá nas cidades, Santa Cruz, por exemplo, era um elemento daquele conjunto, que era o quê? Aquele conjunto, cidades do RN, certo? RN, cidades do RN. É um elemento, ele pertence a esse conjunto. Então, noção que você tem que ter, ó, grava bem isso, noção de pertencimento. O elemento pertence ao conjunto, certo? Então, um elemento, um objeto A, qualquer, pode ser elemento de um determinado conjunto. Gente, outra coisa importante de representação, ó. Quando eu represento um elemento, né, eu represento ele minúsculo assim, ó. A, ó, pertence, é um Ezinho, sei lá, um E grego. Pertence ao conjunto azão. Então, o conjunto eu represento por uma letra maiúscula, certo? Uma letra maiúscula. E um elemento para diferenciar eu represento por uma letrinha minúscula, certo? Miudinha assim, ó. Se eu digo aqui, A pertence ao conjunto Azinho, pertence ao conjunto Azão, certo? Então, isso aqui é conjunto. E isso aqui é um elemento, beleza? Agora, ó, eu posso dizer não pertence. Tem uma forma. Geralmente, quando a gente vai dizer esse não, a gente mete um traço assim, ó. Então, ó, Bzinho não pertence ao conjunto A. Um exemplo. Gente, João Pessoa é uma cidade do RN? João Pessoa é? Não. João Pessoa é uma cidade da Paraíba. Então eu digo o quê? Ela não pertence, essa cidade aqui não pertence ao meu conjunto T, que eu tinha falado um pouquinho atrás, né? Naquele outro slide. Beleza, então, ó. A pertence, escrevemos Azinho pertence a Azão. Caso contrário, não pertence, ó. A, bota um tracinho assim, ó, cruzando, né? Então, ó, Mato Grosso pertence a C e Paraná não pertence, ó, porque Paraná é da região sul, né? Então, não pertence à região centro-oeste, né? 2 pertence a B, 9 não pertence. Por quê? 2 é número primo, né? Como a gente viu lá, só que 9 não, ó. 9 é divisível por 3, né? Ó. 3 divide 9. Ou seja, 9 não pertence a B. E um retângulo pertence ao conjunto dos quadriláteros, mas o triângulo não. O triângulo não tem 4 lados, ó. O triângulo só tem 3 lados, ó. 1, 2, 3, beleza? Então, não pertence. Então, já sabe, ó. Esse símbolo aqui é um símbolo de pertence. Quer dizer o quê? Um elemento pertence a um conjunto, certo? Se eu quiser falar que não pertence, eu preciso fazer o quê, minha gente? Ó, meto um tracinho aí. Então, isso aqui é não pertence, beleza? Não pertence. Tranquilo? Vamos para frente, então, ó. Outra maneira de representar um conjunto é através de uma propriedade, ó. Então, eu posso dizer todos os elementos de um conjunto, eu posso dar apenas uma propriedade, ó. Meu conjunto aqui, ó, vai ser x, a propriedade, né, é um número ímpar, um número natural ímpar. Então, se eu não quiser, eu não preciso nem escrever esse conjunto. Por quê? A partir dessa propriedade, ó, a pessoa já vai saber. Se isso aí é a propriedade que define o meu conjunto vai ser o quê? Vou botar uma letra aqui, ó, e abro as chaves. Quem são os números naturais ímpares, minha gente? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, né? Vou pulando de 2 em 2 aqui. E esse conjunto é infinito, né? Ou seja, eu
posso falar ele aqui através de uma propriedade. Qual é a propriedade? X é um número natural ímpar, certo? Se eu quisesse botar aqui, por exemplo, o conjunto, eu vou dar uma propriedade Q, certo? Um conjunto dos... vou botar aqui N, né? É um conjunto, né? A propriedade aqui, N é um estado do Nordeste. Isso aqui é a propriedade do meu conjunto. Pronto, já defini o conjunto. Só que eu posso também enumerar, pegar esse conjunto aqui, dizer que ele é um conjunto Qzão, e aí vou escrever cada um dos elementos aqui, né? Então, quem são os estados do Nordeste? RN, Ceará, Piauí, Bahia, né? E por aí vai. São 9 estados do Nordeste, né? Até chegar aqui, por exemplo, Pernambuco, né? E aí vão ter 9 elementos aqui, certo? Beleza. Outra forma de botar a propriedade, x é um número natural que satisfaz a condição x é maior que 5. Quem vão ser, então? X é maior que 5 e x é natural. Pode ser 6, 7, 8, 9, 10. Gente, uma coisa importante, eu não repito elementos dentro de um conjunto, tá bom? Então, eu não preciso botar, por exemplo, 6, 6. Vou ficar repetindo? Não tem para quê, certo? Então, eu não faço esse tipo de notação aqui. Eu coloco ele só uma vez lá dentro, certo? Então, vai aparecer 6, 7, 8, 9. Certo? Não preciso botar várias vezes. Pronto. Outra anotação importante. Subconjunto, gente. Certo? Então, beleza. Eu posso pegar aqui dentro, e fazer qualquer combinação aqui dentro. Isso aí vai me dar um subconjunto. Graficamente, a gente representa isso assim, Eu represento um conjunto através, assim, de uma elipsezinha, de um círculo, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse conjunto grande é o conjunto R, que ele me dá todas as cidades do Rio Grande do Norte. Então, aquele meu conjunto T lá, que tem aqui Campo Redondo, Japi e Santa Cruz, ele é um subconjunto, porque todos os elementos, né, daqui que estão aqui dentro, eles também estão dentro desse outro, certo? Então, ele é um subconjunto, ele está contido. E, quando um subconjunto está contido, eu represento parecido com um elemento de pertencimento, só que com o símbolo de pertencimento. Só que o de pertencimento, ele é entre um elemento, né, e um conjunto. Esse símbolo de estar contido é entre dois conjuntos, certo? Então, eu vou colocar aqui, B está contido em A. Ou eu poderia escrever assim, A contém B, nesse sentido contrário. Mas é mais normal da gente colocar assim, E aqui é bem intuitivo, né? Porque é um Czinho, e parece que é um Z que um C que está entrando assim, né? Então, o B está contido. Como eu representaria aqui, T está contido em R. Isso aqui é uma relação entre conjuntos, beleza? Uma relação entre conjuntos. Um conjunto está contido dentro do outro. E aqui não. Um elemento pertence a um conjunto, certo? Beleza, vamos lá. Então, ele representando aí. Aqui, eu tenho o quê? Que é... O conjunto está contido em F. Ou seja, o que significa? Todos os elementos de E, eles também são elementos de F. Pode ser que tenha um elemento de F aqui, que perceba que ele está fora de E. Ele não é elemento de E, certo? Mas todos os de E, eles estão dentro também de F, certo? Se E não for subconjunto de F, então a gente escreve assim, Por exemplo, vou pegar aqui C não é subconjunto de D. Ou seja,
existe pelo menos um elemento que não é, elemento de D. Então, existem várias formas aqui, ó. Por exemplo, um conjunto C, tá aqui, certo? E aí eu tenho o conjunto D. Ele está dentro desse aqui, ó? Não está, gente. Não está dentro, né? Ele está totalmente fora aqui, ó. São conjuntos disjuntos, né? Então, ó, esse conjunto C aqui, certo? Ele não está contido. Concordam comigo aqui, ó? Intuitivamente, né, ó? C não está contido, porque os elementos aqui, ó, estão fora. Pelo contrário, né? Eles não têm nem interseção. Ó, eu poderia representar assim, ó, C e D. Tá contido aqui, gente? Todos os elementos de C são elementos de D? Não. Eles têm uma interseção aqui, beleza, é diferente de vazio. Mas, ó, se eu pegar um elemento aqui, um elemento aqui, um elemento aqui, ó, ele não é elemento de D, então ele não está contido. C não está contido em D, beleza? Tem várias formas, gente, da gente fazer isso aí, certo? Mas o que importa para a gente aqui ele precisa ter pelo menos, ó, existe pelo menos um elemento de E que não pertence a F, certo? Ó, vamos lá, vamos ver os exemplos. Se A é o conjunto dos retângulos e B dos quadriláteros, ou seja, todo retângulo, minha gente, ó, todo retângulo ele vai ter 4 lados, né? A definição do retângulo é 4 lados, né? E 4 ângulos retos. Então, isso é um retângulo. Se ele tem 4 lados, ele vai estar contido, ó, é um subconjunto dos quadriláteros. B é o conjunto dos quadriláteros, ou seja, dos que tem 4 lados, e A é o conjunto dos retângulos, que tem 4 lados, né? E 4 ângulos retos. Ou seja, A está contido, ó, todos os elementos de A, todo retângulo é um quadrilátero, certo? Por isso que ele está contido. Como que eu represento? Aqui, ó, o A é o conjunto dos retângulos, né, ó. E aqui é o conjunto dos quadriláteros, né? Pode ser que tenha um quadrilátero aqui, ó. Por exemplo, o trapézio, ó, ele não é retângulo, mas ele é quadrilátero. Só que todo retângulo é quadrilátero. Ó, quem é o meu C aqui, ó? 1, 2, 3, beleza? 3 elementos. E o D? 1, 2, 4. Beleza. Eles têm 2 elementos comuns, ó. Só que o 3 não pertence a D. Ou seja, ele não está contido, minha gente. Né? Porque ele teria que ter todos os elementos. Agora, se eu pegar aqui o B é o conjunto 1, 2. Ele está contido no C, ó. E ele está contido aqui também, né? Só que o C não está contido em D. Por quê? Porque o elemento 3 não pertence ao conjunto D. Ó. Isso aqui, pertencimento, é a relação entre elementos, né? Elementos. E isso aqui, ó, é relação entre conjuntos. Beleza? Tem que estar no sangue isso aí, viu, minha gente? Ó. Contido ou não contido, eu estou falando de conjunto. Pertence ou não pertence, eu estou falando de elemento com relação a conjunto, certo? Se eu fosse representar isso aqui por meio de um diagrama, gente, ó, poderia fazer assim, ó. Aqui é o meu C, aqui é o meu D, né? Quem está comum aqui? 1 e 2. Só que aqui, ó, tem um 4 que não está no C e aqui tem um 3 que não está. Então, 3. Ó, percebe, quem é o C? 1, 2 e 3. É isso aqui tudo. E quem é o D? 1, 2 e 4, né? Ó. São várias formas de representar. Essa forma aqui, gente, a gente chama isso de diagrama de Venn. Beleza? Em homenagem a um matemático. A gente vai trabalhar bastante com ele. Por quê? Porque o diagrama de Venn ajuda a gente a visualizar, né? Fica mais simples quando você está vendo um diagramazinho, né? Um gráfico, né? Do que você só vendo assim as letrinhas. Às vezes fica difícil para você distinguir. Beleza? Então, eu sei que são muitos conceitos. Vamos com calma, a gente vai treinar esses conceitos, certo, minha gente? Então, ó, conjuntos numéricos. A gente conhece os naturais,
né? Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3 e aí vai, até o infinito, né? Aqui dentro a gente tem a operação de soma, né? Soma de naturais, por exemplo, eu posso fazer 11 mais 25, são dois números naturais. 1 mais 5, 6, 1 mais 2, 3. Isso aqui é uma operação de soma, né? Dentro do conjunto dos naturais. Gente, ó, aí vem um negócio engraçado aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, quando eu boto natural e boto um asteriscozinho aqui em cima, ó, isso aqui é o quê? Naturais não nulos. Ou seja, gente, eu vou tirar aqui o zero, ó, percebe? Qual é a diferença desse para esse? Esse aqui tem o zero e esse aqui é o naturais não nulos, né? Porque eu tiro o zero. Beleza, é um subconjunto, né, ó? Porque todo mundo que está aqui também, ó, certo? Beleza. Um subconjunto N, ou parte de N, é o conjunto dos números pares, Ó, aqui ele bota só uma propriedade, tá vendo, ó? P é da forma 2N, né? 2 vezes N, com N sendo natural. Então, 2 vezes 1, né? 2 vezes 0, 0. Isso aqui é o conjunto dos números pares, né? Dos números naturais pares, ó, ele diz aqui. Beleza? Isso aqui é um subconjunto, né? Um subconjunto de N, dos naturais, né? Não é subconjunto daqui, ó, porque aqui tem o zero. Beleza? Tranquilo. Então, ó, peço que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Quando tiver um asteriscozinho, é natural não nulo. Ou inteiros, ó. Conjunto dos inteiros não nulos. Vai tirar o zero, certo? Beleza, ó. Quem é o conjunto dos inteiros? Eu vou ter os números naturais, né? Aqui, ó. E também vou ter os números inteiros negativos, né? Ó, menos 1, menos 2. Por enquanto, eu não tenho nenhum número quebradinho, certo? Algumas grandezas, por exemplo, a temperatura, né? Faz, por exemplo, 20 graus, menos 20 graus lá no Canadá, certo? Então, a temperatura lá, ó, eu preciso de um número inteiro para representar, né? Aí aqui já entra para a gente a operação de subtração, né? Ó, subtração entre dois números, beleza? Tranquilo, ó. Natural está contido nos inteiros, né? Representação no diagrama, ó. Os naturais dentro dos inteiros aqui, né? A representação é um subconjunto, beleza? Aí vem o conjunto dos números racionais, que é quando a gente introduz aí as frações, né? E aí dentro dessas frações a gente vai ter as dízimas periódicas, né? Então, ó, a gente vai representar os racionais assim, ó. É todo número da forma A sobre B, né? Com A e B pertencente aos inteiros, certo? A pertence aos inteiros, pode ser qualquer inteiro. E o B, como eu não posso dividir por zero, certo, gente? Ele vai pertencer aos inteiros não nulos, certo? Então, com A pertencente, aqui é tal que. Essa barrinha em pé, gente, vai aparecer muito nessa notação aqui, certo? Ela significa tal que. Ou seja, ele vai falar alguma coisa sobre sobre esse termo aqui que vem antes, certo? Então, ó, tal que o quê? A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não negativos. Então, ele diz aqui, ó. E aqui introduz para a gente a operação de divisão, certo? Beleza. Então, ó, o conjunto Q dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, com numerador e denominador inteiros, e denominador diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero, certo? Beleza. Então, ó, ele faz aqui, ó, x, tal que x igual a A sobre B, com A pertencente aos inteiros, B pertencente aos inteiros e B diferente de zero. Ele faz um pouquinho, ó, aqui a gente lê como sendo tal que. Ele faz um pouquinho diferente que eu, né? Ele fez bem mais organizado, né? Bem mais bonitinho aqui. Beleza? Isso aqui ele faz através da propriedade, né? Ó, se B não for zero, né? Eu vou dividir por zero aí, que não pode, né? Então, ó, todo número natural eu posso, ou inteiro, né? Eu posso representar como uma fração de denominador 1, ó. Porque 2 dividido por 1 é quanto? 2. Menos 3 dividido por 1.
menos 3, né? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Ou seja, os naturais estão contidos aqui nos racionais e os inteiros também, né? Porque posso representar eles na forma de uma fração. Beleza, e aí eu introduzo a operação de divisão, né? Pronto. E aí, ó, eu posso fazer uma reta, e aí essa reta vai ser muito importante, certo? E ir marcando cada um desses números lá. Então, ó, marco primeiro os naturais, aí vai 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Nesse sentido aqui, crescendo. Depois, marco também o resto dos inteiros, né? O menos 1, menos 2, menos 4. E vou colocando aqui as frações, né? Ó, os números decimais, que são todos racionais, beleza? E aí, ó, ele vai preenchendo essa reta, né? Ó, entre o número 2 e 3, vai ter o número 2,333. Isso aqui é uma dízima periódica, beleza? Só que o que acontece, minha gente? Não vai preencher tudo, né? Vai sobrar alguns espaços, sabe? Periódica. Dízima periódica, né? Então, ó, todos os números racionais, eu vou colocar um correspondente dele aí, um pontinho, nessa reta, né? Nessa reta numerada. Mas vai ter pontos aqui, ó, que vai ficar um espaço, certo? Sobrando. Se você der um zoom, tenta imaginar. Eu sei que é difícil imaginar isso, né? Um pouco abstrato. Mas se você for dando um zoom nessa reta, vai ter uma hora que vai ficar um espacinho naquela reta, né? Você dá um zoom lá e aqui vai ter um racional, só que aí vai acabar tendo espaços aqui, né? E aí a gente preenche essa reta utilizando os números irracionais, certo? Então, exemplos de números irracionais, o número π, o número raiz de 2, raiz de 3, né? Todas as raízes que aqui dentro é o número primo. Por quê? Isso aqui vai dar uma dízima não periódica, ele vai dar uma dízima toda doida aqui, ó. 15, não sei quanto, 14, 15... Aqui vai dar 1,4 não sei quanto, né? Ele dá uma dízima não periódica. Não vai ter o período igual aqui, ó. Quem é o período aqui? 3, ó, que está se repetindo, beleza? E aí, com esses números, eu preencho os espaços que faltam, né? Esses buraquinhos que ficaram, né? Essa é mais ou menos a ideia intuitiva. E aí, quando eu junto esses dois conjuntos, certo? Eu vou ter lá, ó. Primeiro, eu coloquei o conjunto dos naturais, né? Depois eu peguei aqui dentro e coloquei o conjunto dos inteiros, né? Que está contido os naturais nos inteiros. Depois os racionais, né? Que é qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. Só que aí eu preenchi o resto da reta com os irracionais, né? Que os irracionais são as frações não periódicas, né? São as divisões, os números... As dízimas não periódicas, né? Então, ele não está aqui nos racionais. E aí engloba todos esses os números reais, certo? A união entre esses dois aí vai ser os números reais. E aí eu represento muitas vezes os números reais através da reta real, né? Que vai ter todos os números aqui, certo? Que a gente viu até agora, né? Posteriormente, nos outros cursos, a gente vai ver também os números complexos, né? Que aí os reais estão dentro dos complexos, beleza? Então, ó, uma forma de representar tá aí, ó, os irracionais tá aqui fora, certo? E aí eu vou ter naturais, inteiros, racionais, irracionais aqui fora e os reais englobando todos eles, né? E a gente coloca esses números na reta real, certo? Beleza, então geralmente quando a gente for trabalhar as funções mais para frente, vão ser funções de números reais, certo? Então, tente pegar aí pelo menos essa ideia intuitiva aí, certo? Da reta real, que vai englobar todos os números aí, né? Que a gente vai trabalhar aqui. Beleza. E aí, algumas desigualdades, ó. Um número ele pode ser menor que outro, igual ao outro ou maior, certo? Isso aqui é um princípio chamado princípio da tricotomia. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades aí. Ou ele é igual, ou ele é menor, ou ele é maior, certo? Então, por exemplo, ó,
3. Qual a relação dele com o número 4? Ele é menor. Professor, eu nunca consigo entender essa boca de jacaré aí que você bota. Pense assim, minha gente, ó. Desenha aqui, ó, e veja. Quanto mais pra cá eu venho, ó, mais bolinhas eu consigo colocar do que aqui, ó, certo? Então, esse lado aqui vai ser menor, 3, menor do que 4. Às vezes você pode querer, se você for uma pessoa mais inventiva, né, tiver a imaginação fértil, você pensa assim, ah, o jacaré ele é guloso, né? E tá aqui o jacaré, ó, ele quer comer sempre a parte maior. Mas aí vai ficar com você, certo? Só que, ó, essa ideia aqui eu gosto, ó. Menor desse lado, né, ó, percebe que tá menor do que o outro lado. Eu poderia fazer assim também, ó, 5 é maior do que 2, ó. Posso fazer para ambos os lados. Tem também uma representação assim, ó, x é menor ou igual, ó. Eu boto uma barrinha aqui embaixo, como se fosse juntando a igualdade com esse outro. X é menor ou igual que 5. Quem são esses números, né? Vai ter 5, 5 está incluso, 4, 3, 2, 1 e vou decrescendo, né? Beleza, ele vai juntando as condições, né? A gente pode juntar as condições aí. Então, alguns exercícios, ó. Escreva usando chaves os conjuntos dos números naturais, os subconjuntos, né? Aí ele bota aqui, ó, dos múltiplos de 6. Então, ó, m de 6, né, vai ser igual ao quê? 0. 0 é múltiplo de todos os números, né? Porque 6 vezes 0 dá 0. E aí eu vou ter aqui, ó, 6, 12, 18, 24, né? E esse conjunto é infinito, o conjunto dos múltiplos, né? Os divisores de 6. Então, quem vão ser os divisores de 6, gente, ó? Vai ser 1, né? 1 divide todo mundo. 2, 3 e o próprio 6. Esse conjunto aqui não é infinito, né? Esse conjunto é finito. Beleza. Fizemos o A, fizemos o B. Ah, o conjunto dos números primos menores do que 20. Então, meu conjunto A vai ser o quê? Primos menores do que 20. Então, vou fazendo aqui, ó. Vou chegar até lá antes do 20. 3, 5, 7... Aí 8 não é, 9 não é, 10 não é, 11 é primo, 12 não é, 13 é, 14 não é, 15, né, divisível por 3 por 5, 16 é divisível por 4, vem 17, 18, 19, né? Conjunto é finito ou infinito? Finito, né? Se fosse maiores que 20, aí seria infinito, né? Que ele segue, né? 23, aí e vai. Beleza? D. Se é o conjunto dos números quadrados perfeitos. O que é um número quadrado perfeito, gente? É um número que ele tem raiz exata, né? Ele é alguém ao quadrado. Então, vou ter aqui 1 é 1 ao quadrado. 4 é um quadrado perfeito. 9 é 3 ao quadrado. 16, né? 25. E por aí vai, ó. Esse conjunto é infinito. Que enquanto eu tiver número, eu posso levar ele ao quadrado, né? Beleza, fizemos aí o item 1. Representa o conjunto formado pelos possíveis valores de x em cada item. X pertence aos naturais e x é menor do que 3. Então, ó, quem vai ser? Vou fazer aqui, chamar ele de A. Ele vai poder ser, pertence aos naturais, né? Então, 0, 1, 2. Pode ser igual a 3? Não, porque é menor do que 3, ó. Não é menor ou igual. Então, aqui já foi. B. X pertence aos inteiros e x maior ou igual a menos 2. Então, quem vai ser, ó? Maior ou igual, né? Então, menos 2 ele está incluso, né? Menos 1, 0, 1, 2. E aqui ele segue, né? Infinito esse conjunto. C. Pertence aos naturais e é menor ou igual a 1. Então, eu vou ter aqui 0 e só esses dois elementos. D. X pertence aos inteiros e está entre menos 2 e 3. Né? Maior que menos 2, ou seja, o menos 2 não está incluso, né? Senão seria maior ou igual. E aí, vai vir quem? Menos 1, 0, 1,
2. O 3 está incluso? Tá, porque é igual, né? Pode ser igual a 3. E aqui o meu conjunto é x pertence aos naturais e x é menor do que 0. Poxa, como assim? Se os naturais, ó, quem são os naturais? 0, 1, 2, 3 e por aí vai. E é menor que 0? Não pode. Se fosse inteiro aqui, poderia, né? Mas como é natural, não pode. Ou seja, esse conjunto, gente, é o que a gente chama de conjunto vazio, ó, que não tem nenhum elemento que satisfaz a condição, nenhum elemento pertence a ele. Então, conjunto vazio... Que danado é um conjunto vazio, professor? Conjunto vazio é que nenhum elemento satisfaz a condição de pertencimento a ele. A gente chama ele de vazio. Todo conjunto ele tem como subconjunto o conjunto vazio. O conjunto vazio está lá dentro dele, certo? Então, o conjunto vazio é um subelemento, certo? A gente chama. É um subconjunto, perdão. Ele é um elemento, né? Ele forma um subconjunto. E aqui no item F, x pertence aos inteiros e x menor do que 0. Aí pode, professor. Aqui pode, ó. Vai vir desde menos infinito até menos 3, menos 2, menos 1, né? Não pode ser 0. Então aqui eu já fecho, beleza? Aqui é Chaves, viu, gente? Tô Chaves feiosa. Eu tô aprendendo ainda a escrever aí nessa canetinha, viu, gente? Então tenham paciência com o professor de vocês. Ó, ele pede pra gente fazer a relação aqui, ó, entre esses conjuntos, né? O mais contido aqui vai ser o naturais. Aí eu venho aqui, ó, que contém os naturais, os inteiros. E que contém os dois, né? Eu vou ter os racionais, beleza? Então, aqui os racionais. Beleza. Menos 8, gente. Onde é que ele tá? Ele tá aqui, ó, dentro do... Deixa eu mudar a cor dessa canetinha para a gente não ficar... Já tá preto ali, né? Ai, meu Deus, vai. Aqui, ó. Menos 8, ó. Menos 8 é um inteiro. Mais 7. Mais 7 tá aqui, ó. Ele tá dentro de todo mundo. 3 oitavos, minha gente. 3 oitavos tá aqui, ó. É uma fração, né? Menos 0,5. Menos 0,5 é o quê? Racional, né? Uma decimalzinha, uma fração. 12 tá aqui dentro dos naturais, ó. 0. O 0 pertence a todo mundo aqui, né? O 0 pertence a todo mundo. O 0 é um natural. Menos 23 vai estar dentro aqui do inteiros. Gente, ó, toma, 0,555 é uma dízima periódica, então vai ficar aqui, ó, eu posso representar a dízima também com a barrinha em cima. Gente, cuidado com isso aqui, ó, eu vou trazer para cá Professor, que danado de notação é essa? Isso aqui, minha gente, é igual a 1 inteiro mais 4 quintos. É isso que isso aqui representa. Isso aqui eu chamo de número misto. Por quê? Porque ele mistura uma fração com um inteiro, certo? Como que eu faço para somar isso? 1 é igual a 5 sobre 5. Mais 4 quintos, né? 5 dividido para 5 é igual a 1. Aí, ó, para somar aqui, ó, repito o denominador, soma o numerador com o numerador. Vai ficar 9 sobre 5. Uma forma fácil é você pegar aqui, ó, e fazer assim, ó. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. É o que, professor? Aqui, ó. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Então, vai ficar 1 vezes 5, 5. Mais 4, 9. 9 sobre 5. Isso aqui é uma fração, né? Então, vai entrar dentro dos racionais, né? Que isso aqui é 4 quintos. Beleza? Então, foi o item 4. Associe cada número racional à letra correspondente. Eita, vamos lá. Gente, 0,7. 0,7 está entre 1 e 2, né? Só que tem dois números aqui entre 1 e 2, né? Menos 2,5. Menos 2,5 está aqui, ó. É esse D.
menos 2,5. Né? Então, o primeiro eu já achei aqui, ó, D. Beleza. 0,1818. Ó, ele tá entre esses dois aqui, né? Mas tem dois. Vamos lá, vamos com calma. Menos 5 quartos. Menos 5 quartos é um número maior do que menos 1, né? Ó, porque aqui tá maior, né? Então, ele vai, em módulo, ele é maior que menos 1, né? Maior do que 1. Então, vai ser esse número aqui, ó. Menos 5 quartos, né? Ó. Se eu dividir 5 por 4, vai dar quanto? Uma vez. Aí vai dar aqui 4 menos 1, 0,2. 2 vezes 4, 8. 2, 0. Já botei a vírgula, né? Não boto mais. 1,25. Só que ele está negativo. Então, isso aqui é igual a menos 1,25. Então, é isso aqui, ó, né? Menos 1,25. O G, um número negativo que está entre 0 e 1. Vai ser aqui, ó, menos 7 sobre 10, né? Ó, que é aproximadamente 0,7. Menos 0,7. Então, ó, já foi esse aqui também, ó. Beleza. Aí, ó, tem esses dois números aqui entre 0 e 1, ó. Esse aqui é menor, né? Esse aqui é 0,7. Então, esse aqui vai ser 0,18, dízima periódica, né? E esse aqui vai ser 0,7, né? Que é o que está mais próximo de 1. Aí eu tenho aqui, isso aqui a gente acabou de ver que é 9 quintos, né? Quem é maior, gente? 9 quintos ou 4 terços, né? 9 quintos, 1 vezes 5, 4, 0,8, né? 1,8. E 4 terços. Uma vezes 3, 0,3. Então esse aqui é próximo de 1,8, né? E esse aqui é próximo de 1,3, né? Então esse aqui é menor. 4 terços vai ser aqui, então. E aqui vai ser 9 quintos, beleza? Mas é só para a gente saber identificar um número na reta, né? Não fiquem tão preocupados assim, ai meu Deus, e agora vai acabar minha vida, eu não sei achar na reta. Calma, minha gente, isso é só a noção intuitiva, a gente ainda vai ver conjuntos, certo? A próxima aula aí é sobre conjuntos. O que eu quero mais é que vocês peguem essas noções, né? O que é um subconjunto, como que eu represento que pertence ou que não pertence, né? Esses conjuntos a gente vai trabalhar tanto com eles, né? A matemática sempre a gente está trabalhando com eles, que a gente vai pegando, certo? Essas ideias. Tranquilo, minha gente? Então, muito obrigado, meus lindos, pela paciência, por estudarem essas aulas. Então, vamos para as próximas aulas, certo? Nosso curso está começando agora. Tenham calma, tenham paciência, vamos fazendo as atividades aos pouquinhos, certo? Então, muito obrigado, gente. Um cheiro, bora estudar e valeu!